Cheirinho de café? Preparem-se, Sensei Fernando já está chegando. Vai começar agora nosso Café com Sensei da Bujinkan Hattori Hanzo Dojo. Bom, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast, né? Estamos retomando o nosso podcast. Já faz um tempinho que a gente não faz, né? Mas agora tem uma grande novidade, que esse podcast vai ser mais regular. Então todos podem contar um pouquinho mais com a nossa regularidade de passar informações a respeito da nossa arte marcial, bem como de qualidade de vida, né? Acho muito importante a qualidade de vida. E hoje o que nós vamos fazer diferente é que eu que vou ser o entrevistador, né? Geralmente a Roberta é a pessoa que faz as entrevistas ou mesmo que conduz o nosso podcast. E hoje eu que vou conduzir esse podcast, porque hoje nós vamos falar um tema muito interessante, que eu acho que é a curiosidade de muitas pessoas no dojo e provavelmente no Brasil todo, porque, para quem não sabe, a Roberta atualmente é a mais graduada na Bujinkan, no Ninjutsu, né? Haverão outras no futuro, né? Mas ela começou muitos anos atrás, né? E tem uma longa trajetória. Então, por curiosidade, as pessoas perguntam sobre a sua trajetória, perguntam sobre, antes até mesmo de você treinar artes marciais, né? Enfim. E vamos sanar essa curiosidade de todo mundo, saber um pouco mais sobre a Shihan Roberta, tá bom? Então, tem algumas perguntas que eu acho pertinente, que as pessoas vão estar fazendo agora, mas eu gostaria de começar a fazer uma primeira pergunta, que é o seguinte: você, antes de conhecer artes marciais, treinar artes marciais, o que você tinha em mente a respeito das artes marciais? O que você conhecia? Você já treinou alguma arte marcial antes do ninjutsu? Fala um pouquinho a respeito dessa questão do antes de começar o ninjutsu. Bom, realmente está sendo diferente, né? Eu vou ser entrevistada agora. E, de fato, eu tinha idealizado esse podcast realmente para as pessoas que são amantes das artes marciais conhecerem um pouco mais de trajetórias dentro do ninjutsu. A gente pode falar de várias artes marciais, mas o nosso foco é o ninjutsu. Como menina, né, nascida nos anos 70 e criada nos anos 80, a visão das artes marciais era de filmes. Filmes de Bruce Lee, filmes de Van Damme, filmes de lutas, filmes de Hollywood. Então, isso era a ideia que eu tinha sobre as artes marciais. Nunca tive contato com nenhuma arte marcial antes do ninjutsu. A minha trajetória como artista marcial, eu posso dizer que começou através do corpo. Porque desde os 5 anos de idade, a primeira arte que eu tive contato foi a dança. O balé clássico, né? Na minha época era assim, as meninas faziam balé e os meninos faziam judô, faziam karatê. Olha que interessante, porque é como eu comecei, né? Exatamente, somos contemporâneos. Exato. Então você foi o menino que fez o judô. Exatamente. E eu era a menina que fazia o balé clássico. E foi por um bom tempo, durante infância, durante adolescência. Era isso que se tinha para nós. Eram as particularidades dos anos 80, né? Exatamente. Então, eu só tinha ideia de filmes. Nada mais que isso. Então, nunca tive nenhum contato com artes marciais antes de conhecer o ninjutsu. Então, é isso. Ideia bem clichê mesmo. De, o que é? É porrada. É nunchaku. E de ninja, aqueles filmes que a gente tinha dos anos 80, de ninja. Ninja Dominação, era uma mulher que ela se transformava. Olha as mulheres aí. Já existia a mulher dentro do ninjutsu. Já foi inserido ali num filme dos anos 80, né? E era muito engraçado, porque quem se lembra desse filme, Ninja Dominação, isso, né? Era uma meninazinha. Você lembra mais ou menos do filme, o que era? Lembro. Essa meninazinha? Eu acho que é isso. Ela incorpora o espírito do ninja, mas a cena mais icônica que eu lembro disso é que ela incorporou e ela fez como se fosse o Tasmania. Isso, exatamente. Uma Tasmania. E ela entrou na terra, assim,
né? Nesse movimento, e depois ela saiu uma ninja. Tá vendo que é interessante como que é a ideia fantasiosa, né? Enfim, que Hollywood colocou nos filmes, né? E por isso que hoje os ninjas têm essa questão aí, fama, né? Essas lendas todas, né? Muito interessante, né? Mas assim, você falou que começou, assim, a sua ideia de movimento, de atividade, assim, você começou quando no balé? Você começou a fazer balé, né? Sim, balé clássico aos 5 anos de idade. Olha. Aí tive uma trajetória até entre 12 e 13 anos de idade. Que é aquela idade pré-adolescente. Aí eu me rebelei um pouquinho, não queria mais fazer, porque eu vinha de uma trajetória... Engraçado, porque as pessoas acham que é dança, é balé, mas não tem uma disciplina. E o balé clássico é muita disciplina. Verdade. Você tem que ter uma trajetória de conhecimento do seu Tem as graduações, não tem? Existe Parece? uma espécie de graduações, né? dentro do balé. As aulas, que são os anos. níveis que você vai passando. Inclusive tem exames, tem nota. Então, eu durante esse tempo fui seguindo. Só que chegou com 12, 13 anos, eu meio que falei, não quero mais isso. E dei uma pausa no balé clássico por muito tempo. Mas foi o início da minha trajetória, que eu sempre gostei de atividades que utilizavam o corpo. Certo. Sempre gostei de trabalhar muito com o corpo. E isso é que me aproximou do ninjutsu. Então, claro, né, a parte de movimento, né, as questões de... Olha, sim, só antes de a gente continuar a entrevista, né, já claro, né, nosso podcast chama Café e Artes Marciais. Exato. Então aqui, ó, um bom cafezinho. Pra quem acha que não tem café, aqui tem café. Tem café. Né? Então eu vou tomar um cafezinho antes. E falar pra todo mundo duas coisas, né? Além dessa novidade de eu estar entrevistando, eu estar conduzindo a entrevista dessa vez, né? Sempre é a Roberta que faz isso comigo. Mas também uma grande novidade hoje que a gente está começando a fazer nossas transmissões de podcast filmada, né? Então isso daí vai estar no YouTube, né? A gente vai estar mostrando... vai ter as imagens. Primeira vez que a gente está fazendo isso agora, com as imagens. E a gente está aqui num estúdio profissional. Exatamente. Um soundscape. Então, agora a gente tem uma equipe técnica, né? É chique, né? Então, a gente tá chique demais, né? Exatamente. Mas o café continua aqui, isso. né? A mesma essência do que... Começou. Como iniciou isso através da pandemia, né? A gente estava em casa, a gente precisava falar um pouquinho da nossa história. A gente falou, e começou essa onda de podcast, a gente falou, vamos fazer. Começou tudo em casa, bem caseiro, e agora a gente está podendo ter um elevado no nosso nível técnico. Interessante que a gente tá falando, só seguindo um pouco essa ideia, que isso é um verdadeiro, é o que eu já ensino já faz muitos anos para meus alunos, mas acho que eu vou instituir isso um pouco aqui no nosso podcast, que na verdade é um verdadeiro coffee feeling, como eu falo, né? Através de um café, de uma conversa, obtermos o feeling real do nosso Budô, das artes marciais Hatsumi Sensei, né? Então é um verdadeiro coffee feeling isso daí que a gente está tendo, né? E aproveitar, o pessoal que quiser fazer perguntas, aproveitar agora, já fazer perguntas, né? Porque a gente tem... Para os próximos episódios. E para agora também. Porque esse episódio vai ter pessoas fazendo pergunta do que foi este episódio. A gente pode estar respondendo no próximo sem problema nenhum, né? Mas vamos retomar aqui a sua trajetória, que é o que interessa agora. Que é, se você veio do balé, essa era a sua grande experiência nas atividades físicas, em que na verdade não é só uma atividade física, o balé é uma arte, né? A arte da dança, né? Entra muito na parte artística e tal. Mas aí você parou, você fez... mais alguma coisa além do balé de atividade? Bom, depois eu fiz natação, fiz algumas... Existia na época ginástica aeróbica, gente. Era demais isso. Bem engraçado. Depois fiz ginástica aeróbica, fiz algumas outras atividades, até que eu entrei na faculdade. Mas o sério foi o balé, tá, então? Sim, foi a minha maior atividade dentro... que teve mais disciplina e mais tempo, foi o balé, né? Porque... Com 19 anos eu entrei na universidade, e aí eu fui estudar fora, fiz a faculdade em Santos, fiz a faculdade de graduação de odontologia, e aí nessa época ficava muito difícil fazer alguma atividade.
Então, era uma faculdade que era de nível integral, de segunda a sábado, então não tinha muito tempo para outras atividades. Mas foi aí, aos 21 anos de idade, em 1997, que eu conheci o ninjutsu. E como é que foi isso daí? Que seria a próxima pergunta. Como que foi que você conheceu o ninjutsu? Pois é. Através de você, né? Um praticante, aquele menino que aos 5 anos de idade começou o judô, continuou sua trajetória, e eu tinha 21 anos de idade. Eu lembro da primeira cena, o que me interessei. Falei, nossa, deixa eu ver esse negócio. Então, eu conheci este rapaz, que tinha 19 anos na idade, que falou que dava aula de artes marciais. E eu já com aquela mente toda assim, deve ser porrada, aquela coisa toda. Beleza, fui numa aula em Guarulhos, numa academia chamada Aquasport, aqui pertinho. Né? Que pra quem não sabe, estamos na cidade de Guarulhos. Né? A gente tá num estúdio em Guarulhos, né? A qual quem não sabe, também temos um dojo aqui. Sim. Né? Mas isso fica para um próximo podcast. Exato. Né? E aí, fui ver, aí o que eu achei bonito foi o rolamento, né? Aqueles que praticam sabem o que é um rolamento, o kaiten. Eu achei muito bonito a fluidez, parecia um gato, assim, pulando e fluindo. Eu achei muito bonito aquilo, bem fluido, bem plástico. E como eu tinha que... eu estudava na cidade de Santos durante a semana. Aos finais de semana eu vinha para São Bernardo, que era a cidade que meus pais moravam, e dividia o namoro em Guarulhos também. Então, quando eu vinha para Guarulhos, aos sábados, você dava aula nessa academia e eu ia acompanhando. Até que uma hora eu falei, não vou ficar só assistindo, porque eu sempre gostei do movimento, sou bem inquieta. Para quem não sabe, deixar claro que eu fundei as aulas em Guarulhos, né? E essa academia, só para deixar claro, foi eu que fundei, um dos fundadores de início das aulas, né? E assim, também podemos falar isso num outro podcast, mas o ninjutsu no Brasil se iniciou em Guarulhos, para quem não sabe. Mas é outro tema, né? Tem muitos temas para falar, né? Falando de Guarulhos. Então você viajava, era viajante, verdadeira praticante, né? Viajante, itinerante. Né? Porque durante a semana era Santos, na faculdade, e eu vinha sexta-feira, às vezes ficava em São Bernardo e às vezes vinha para Guarulhos. Quando era aos sábados, em Guarulhos, ia ver a aula. Como muitas meninas eu vejo, namoradas de alunos acompanhando, né? Acompanhando o treinamento. Mas até aí, se eu me lembro, você não estava treinando, você só ia acompanhar, né? Eu gostava de assistir, olhar. Até que eu cansei de assistir e fui pro tatame. Falei, não, vou fazer, vamos ver que negócio que é esse. E comecei como um movimento mesmo. Eu não pensava na arte marcial, apesar de eu ter na minha mente todos esses pré-conceitos de porrada e tudo mais. Eu não imaginava eu não me parecia aquele preconceito que eu tinha das artes marciais, quando eu via a aula de ninjutsu. Talvez porque os movimentos, e olha que já faz muitos anos, e de lá a evolução foi de 1.000.000%, mas ainda assim, naquela época você comentou assim, não, eu vi aquele movimento, parecia um gato e tal, e você, para deixar claro, é amante dos gatos, né? Sim. Então aquilo te atraiu já, mas aquilo parecia ser muito já naquela época, extremamente diferente do que se tinha em artes marciais, que é convencional. Do senso comum, de filmes. Já naquela época já era muito diferente. Já. E te atraiu isso, né? Me atraiu porque não parecia aquilo que a gente via em filme. Apesar de a gente já tem, né? Filmes não contam as histórias reais, mas muito do que a gente sabe de determinadas coisas vem através de filmes, através do teatro e tudo mais, né? Inclusive o ninja. Exatamente. Essa visão de quem é o ninja? Quem colocou foi o teatro, o teatro antigo do teatro kabuki japonês. Exato. E também os filmes, né? Ninja Mania dos anos 80, né? Então, o que me atraiu foi que a movimentação era suave e era quase como uma dança. Mas depois, quando eu fui experimentando, com o tempo, aí eu percebi que realmente tinha algo de, por exemplo, de defesa pessoal, que eu poderia... Tinha pegada? Sim. Não era simplesmente uma mãozinha que vinha ali, era uma... Batia, tinha a marcialidade, né? Isso, e eu poderia usar para outras coisas, como defesa pessoal, por exemplo.
apesar de não ter sido nunca o foco para mim, né? Eu poderia usar isso para depois. E aí comecei a treinar, aí todo final de semana vinha, vamos treinar. Até que em um determinado momento, além de Guarulhos, você começou a dar aula para 3 pessoas em Campinas. Me lembro bem dessa época. Que aventura da jovialidade. Que aventura. Que loucura. A gente saía de manhã cedo, acho, um domingo ou sábado. Ia lá dar aula para 3 alunos. Para 3 pessoas em Campinas. Que estavam interessadas, a gente ia, você dava a sua aula. E ali que eu comecei a treinar. A levar mais a sério ainda, né? Sim, porque você tinha que viajar comigo. Aí, então, para acompanhar o namorado, vamos lá, todos juntos, pegava o carrinho da mamãe, dirigia, às vezes eu dirigia, às vezes você dirigia, às vezes viemos quase dormindo de tanto sono que a gente vinha e ia dar aula para 3 pessoas. Exato. Né? E ali que eu senti que ali eu comecei a entender mais o que eu estava fazendo. Interessante. Que era mais profundamente do que só aqueles movimentos. Realmente tinham um querer interno. O que é como se fosse uma senda, né? Um caminho de que, não, vou lá porque 3 pessoas querem saber isso. E elas dependiam da gente. Elas dependiam da gente para isso. E a gente levou como uma missão, né, naquela época. Né? E assim são as missões dos professores, né? Você não acha que tem muito de respeito e responsabilidade, né? É muito disso, né? E eu lembro, falando um pouquinho disso, eu lembro bem que uma das... Claro, estamos querendo saber a visão da Shirhan Roberta, né? Mas eu lembro bem que uma das causas de trazer para você ver as minhas aulas, e claro, né? De talvez futuramente treinar. Porque é muito importante as pessoas que estão nos escutando, nos vendo hoje nos vendo, olha, diferente, né? Que as pessoas que a gente gosta estão ao nosso lado, precisa ter algo para se defender, algo para se proteger. Então, era como, ao mesmo tempo, estar junto, porque senão estaríamos sempre muito separados, porque eu vivia e vivo para isso, né? Naquela época, aquela vivência, quer dizer, não tinha como estar próximo, se eu sempre estava dando aula, seminário, ou viajando para aprender, verdade? Então, uma forma de aproximar, de a gente estar aproveitando os finais de semana que tinha, ou os dias que se tinha juntos, era, vem comigo para ver minha aula, mas por que não participar? Mas era para ver a aula, para estar juntinho ali. E também com o foco de, se ela estiver comigo no futuro, ela precisa aprender a se defender, precisa aprender esse tipo de coisa, é muito importante, como segurança, né? Então já une tudo ao mesmo tempo, estar próximo, estar junto, aprender, atividade física. Fazer uma atividade física junto. Exato. E lógico, o próprio elemento, que não é o único, que a gente vai falar mais pra frente, não é o único ponto da nossa arte marcial, mas é o ponto da defesa pessoal também, né? Isso daí foi uma forma de vem comigo, e aí você assistiu até a hora que te chamou a curiosidade e falou, não, eu preciso entrar. Mas é engraçado, foi interessante você falar que um dos momentos que te deu um clique de que isso era uma coisa um pouco mais profunda foi essas viagens para Campinas. Interessante, eu não tinha ciência total disso e acho que foi relevante porque realmente não é qualquer um que sai de um lugar para ensinar, mesmo que não é tão longe, não havia uma necessidade disso, né, de fazer isso, né? A gente achava que a gente estava fazendo por eles. Isso Mas, de fato estava, porque eram pessoas que estavam interessadas e com a disposição para ir até lá, a gente estava fazendo por eles. Mas no fundo, isso estava revertendo para nós. Isso. Tanto é que deixou uma marca. Foi isso. E você está falando agora. Exato. Depois de quantos anos? Mais de 26, muito. 27 anos. Sim, muitos anos. Né? E isso foi um fator. E poderia... Qualquer pessoa que perguntasse, né? Nós éramos bem jovens, pai, mãe, falava, o que vocês vão fazer e até Campinas gastar dinheiro com gasolina? Não, e nem se pagava. Carro. Não se pagava o que se ganhava. Na verdade, a gente pagava para... A gente pagava para ensinar. Para ensinar. Né? Que louco. E por que esse bem-querer, né? Mas é porque sempre a gente tem alguma coisa mais para reverter. Né?
eu quero saber do ponto de vista da mulher, pois eu posso falar eu sobre o meu ponto de vista através da fisioterapia, por exemplo, ou através da minha experiência como professor, mas assim, essa questão corporal, essa questão de execução da técnica ou da parte física, você tem alguma coisa para dizer sobre isso? Você acha que... Conta um pouquinho, assim, essa sua experiência como mulher dentro das artes marciais, dentro do ninjutsu, e esse... não sei se preconceito, eu não sei exatamente se é essa a palavra, mas de que, não, mulher é fraca, homem é forte. Conta um pouco isso, sobre o seu ponto de vista. Como anteriormente eu tinha falado, né, das dificuldades físicas no início do treinamento, né, é toda uma questão de corpo. A máquina mais maravilhosa que tem é o corpo humano. Eu tenho um interesse muito grande, sou da área de biológicas, adoro a área de saúde por causa disso, porque o corpo humano é maravilhoso. Certo. E com o treinamento, então, no começo tive muitas dificuldades, mas com o treinamento certo e direcionado, isso vai sendo minado, né? Vai se perdendo as dificuldades. E você vai vendo quais são as suas melhores habilidades. Então, pode ser que em determinados momentos, ou exercícios, ou formas técnicas, uma mulher tenha dificuldade. Porém, com treinamento, e a palavra-chave é a adaptação. Então, a gente pode adaptar a esse corpo que de repente não tem uma força, né, muscular, fazer uma adaptação. E eu acho que isso é o mais interessante. A mulher deve treinar. Com o treinamento vai se melhorando os aspectos físicos e também da parte técnica, mas a adaptação, quando você conhece o seu corpo, sabe quais são os seus limites ou superar esses limites, você vai conseguir atingir o entendimento do teu corpo, o que é melhor para o teu corpo, qual situação eu devo melhorar para obter determinado resultado. Certo. Mas entendendo que a nossa arte marcial é uma arte marcial que não usa força. Já é o ponto, né? Quer porque dizer, o ninjutsu serve para todos. Esse é o grande problema, porque assim, o homem que usa força vai ter que aprender a não usar força, porque existe a técnica e outros conceitos. E a mulher que não usa nada, em tese, entre aspas, precisa se adequar, mas ver que não é a força que vai fazer a técnica, né? É a força que faz a técnica? Não. Você sente isso? Não. Percebe? Não. Você como mulher, né? Não. Não é. Não é, porque você, sabendo quais são os seus pontos, certo, que são pontos fortes, você pode adaptar-se. E esse é o ponto do ninjutsu. O que funciona é a técnica. Você confirma isso? Sim, isso serve para homem ou para mulher igual? A técnica bem executada, porque não quer dizer que é a força muscular. Ok. Né? Isso. Existem a forma técnica. Exato. Para corpo humano. Então, corpo humano de homens e mulheres tem algumas diferenças, mas não se utiliza a força. Isso eu quero deixar claro, até biologicamente, né? Estava conversando, falar um pouquinho sobre isso. Existe essa diferença corporal, né? Hormonal, né? De força. Claro que existe. Isso daí é biológico. Mas, em outros sentidos, não há diferença nenhuma. E Sensei, a Tsumi Sensei, a Bujinkan, o Ninjutsu e tudo mais, mostra isso claramente. Porque a nossa arte não usa essa força. Então não usa esse torque muscular que as pessoas acham que precisam. Muitas pessoas acham, tem aquela coisa assim, eu vou me preparar para entrar num dojo de artes marciais para fazer o treinamento. Não existe um preparo para você fazer o treinamento. Deixa eu estar em condições, está perdendo tempo. Ichigo-Ichie é o momento, você não pode perder tempo. Sim, o seu treinamento vai sendo executado conforme você vai no aprendizado. Isso, eu vejo muitas pessoas, não sei se você pega aí pessoas, vou ex-alunos... emagrecer para poder treinar. Não, você já vai no processo. Exato. Vou ficar forte, vou ficar bom. Bom de quê? Você só vai ficar bom se você treinar. Então já começa o seu treinamento. Acho que isso as pessoas não entendem. Então eu convidar as pessoas a conhecer através da prática. Não precisa ter um preparo para ter um preparo, não é verdade? Agora, é claro que existe diferenças entre homens e mulheres, né? Aí tô falando como fisioterapeuta. Muscularmente falando, hormonalmente falando. Sim, existe. Porém, na nossa arte, isso é nulo. Porque você não vai usar... Não é esse o ponto que vai fazer você ser bom ou mal. E sim o nível técnico,
como fazer a forma certa. Você tem que entender o corpo humano, por isso que é importante primeiro conhecer o seu e conhecer o corpo humano, para que você saiba quais são os pontos fortes e fracos. Conhecer o seu corpo primeiro e do oponente. E do oponente, Exatamente. Das outras pessoas. Então isso é importante. E aí eu posso colocar homem e mulher no mesmo patamar técnico? Posso, né? Sim. Posso. Pode. Eu em nenhum momento, nessa trajetória desses anos, né? Eu nunca me coloquei numa situação que eu pudesse me sentir diminuída por ser mulher. Dentro do treinamento. Eu gostaria de falar também, é que no Hattori Hanzo Dojo, no nosso dojo, os nossos alunos, todos, existe... Primeiramente, o nosso dojo é um dojo muito familiar. Sim. Antes de mais nada. Isso daí eu acho que é um pilar que eu quero manter sempre. Sim. Sempre as mulheres são respeitadas, sempre as mulheres estão nas mesmas condições. Nas mesmas condições, mas como uma família. E em segundo, e naturalmente, que a mulher tem tanto, igualmente, voz ativa, e que não há essa distinção no nosso dojo, né? Porque todas elas, todos nós, como seres humanos, somos capazes. Não há essa, é homem e mulher, não existe isso, né? Então, isso é o lado que eu queria deixar claro com relação ao nosso dojo, que a voz ativa, o treinamento, todas as questões é uma só. Não é uma questão de homem e mulher, é uma questão de budoca, quem treina, ok, quem não treina, então não há preparos para fazer isso, você tem que ir lá começar a treinar. O preparo é o próprio treinamento. Eu sou mulher, eu não posso. Não tem nada a ver. Temos uma Shihan, uma mestra mulher. Não tem que ficar esperando, né? Você dá aula para homens e mulheres? A maioria são homens. Pois é, olha como a força da mulher, quer dizer, uma mulher, olha o preconceito aí que a gente tem esse paradigma errado, né? Uma mulher não olha para homens, não tem nada a ver. E vice-versa, então nosso dojo é isso, né? Não importa se é uma mulher, importa a sua capacidade técnica e o que você tem para oferecer, não só na parte de artes marciais tecnicamente falando, mas como ser humano, acima de tudo como ser humano. Mais que só técnica, né? E você ensina muito isso também pra eles, não? Sim. Como a gente já veio nessa condução realmente do trabalho mais filosófico, com os anos de treinamento a gente vai entendendo, às vezes os meninos vêm com muito, e geralmente os homens vêm com muita força, né? Porque é natural dos homens e porque foi ensinado assim, de alguma maneira, né? Aí a gente está entrando até em outras questões, mas eu tento mostrar a leveza, né? Que a técnica em si, né? Que isso tem que ser tanto para o homem quanto para a mulher, para funcionar a técnica. Porque tem meninas também que acham que como... fala sobre isso. Às vezes tem mulheres que acham que porque está fazendo uma arte marcial, ela tem que ser bruta. Isso. E não, ela pode continuar ser a mesma mulher. Isso não é o correto do Budô, é isso? Não, tanto para homem como para mulher. Tá vendo? Até criança, às vezes, vem muito impetuosa, a gente tem que dar a calma, né? Para entender que não, que a suavidade tem eficiência. Porque às vezes se entende que o artista marcial tem que ser bruto, tem que ser aquele cara que Agora entendemos que suavidade não quer dizer ineficiência. Sim. É suave com eficiência. Vai machucar se fizer? Vai quebrar? Vai. É uma arte marcial de guerra, né? Então tem que entender que no ninjutsu, a gente ensina, não existe competições, né? Então ela é eficiente, mas através da suavidade, é isso que você está dizendo, né? Isso, você fazer a coisa certa da maneira certa. Exato. E aí eu comecei a dar aula, então eu tinha que me preocupar se aquilo que eu estava falando estava condizente com o que eu estava demonstrando. Né? Tinha que ser coerente. Claro. Porque eu não podia cobrar algo que eu mesma não conseguiria fazer. Então eu comecei a reparar mais e dar mais atenção ao meu treinamento, a importância de eu fazer de forma correta para poder ensinar corretamente. Olha, a responsabilidade aí, né? A responsabilidade de um instrutor. Então isso foi um divisor. Fala, opa, agora o negócio não é mais só com você. Você tem uma responsabilidade a mais, que é dar aula, instruir corretamente. Certo. E a partir daí que eu comecei a instrução, aí comecei a instruir e logo, sei lá, acho que um ano depois eu fiz o meu exame para primeiro Dan, que é a primeira faixa preta. Isso foi em setembro. Nos lembramos bem como foi tudo, muito bonito também quando você recebeu o seu primeiro Dan, eu lembro como se fosse hoje, né? A maneira como foi.
Alguns incrédulos, é bom deixar claro, né? Que tem as pessoas que não entendia, pelo menos, vou falar naquela época, né? Também por imaturidade, né? Não entendia o que representa a arte Hatsume Sensei, o que representa... Não entendia por que você estava no merecimento, porque também não sabia seu histórico atrás, né, de tudo isso, e realmente o real treinamento que você teve e tal. Mas foi muito bonito o momento que você realmente passou, né? É um momento, é o início, né? Mas é um início bonito, o primeiro start, né? O primeiro clique de graduação, que foi quando você passou de Kyo para Dan, né? Então eu lembro muito bem, foi um momento bonito. Foi em setembro de 2003. Isso, acho que foi isso, Bom, Mas aí, então, aí você tava dando aula, né? E aí você tinha que ter a convergência, né, entre o aprender e o ensinar, porque isso era a responsabilidade maior, né? E aí você passou a ensinar nessa academia, foi isso? Foi a primeira? Foi essa academia. Eu me lembro, foi essa a primeira. Fiquei bastante tempo dando, porque era próximo da minha casa, eu ia a pé até dar essa aula e fazia parte do meu treinamento. Nessa época, eu treinava muitas horas treino, né? Às vezes os alunos falam assim, 1h30, 3 horas por semana, meu Deus. Eu treinava, era assim, segunda e quarta, aí já em maio de 2003... Fora os seminários. Uma coisa era as aulas que você treinava comigo, as aulas que você dava, e mais os seminários, etc e tal, que a gente, né, se botar no combo, né? Então, eu vou dizer aqui. Então, conte tudo. Vou contar. Conta tudo. Porque eles acham que é muito, 1h30, 3 horas por semana. 3 horas por semana é nada. Então, em maio de 2003, a gente abriu o Hattori Hanzo Dojo, que era na Liberdade. Tá, né? E um outro teminha... Outro tema pra gente um dia falar só desse tema. Né, só do Hattori Hanzo, né? Foi em 1º de maio de 2003. Então, lá eu dava aula de segunda e quarta. Terça e quinta eu dava aula na Companhia d'Água. E sábado e domingo a gente treinava aqui em Guarulhos. Então era a minha semana loucura, inteira. Sim. Era todos os dias de treinamento. Exato. Né? É porque as pessoas não entendem que isso realmente faz a diferença. Horas treino, horas que você está dedicando e você está o contato. Isso. Seja com qual atividade for. Qualquer um. Qualquer atividade. Pega exemplo da ginástica olímpica, por exemplo. Os atletas, como que eles fazem, né? É a vida deles. Se você tem uma ideia mínima de treinamento, fazendo um comparativo, né? Mas enfim, eles têm que treinar no mínimo 6 horas todos os dias. Fora sábado e domingo, às vezes tem só um dia para descanso. Quando eles estão, acho que em época de competição, as 6 horas viram 8. Tô falando de outro nível, né? Mas querendo ou não, você tem que entender que claro que não estamos falando de atletas, né? Mas estamos falando que o treinamento é importante, você ter a sua dedicação... Para um crescimento. E isso te fez crescer, não foi? Muito. Era todos os dias. Porque como você se dedicava tanto, você se doou, então seu corpo recebeu informações nesse tempo todo, né? E isso ajudou o seu crescimento, você sentia essa evolução, né? Sim, né? eram todos os dias. Eu estava na atividade todos os dias, tinha um contato. E só voltando um pouquinho no que você falou, em relação a isso que, às vezes, colocam a mulher, por exemplo, no nosso caso, como nós éramos um casal, achava que eu, na verdade, não merecia. Nós éramos, hein? Nós éramos e agora nós somos também. Ok. E que eu tava ganhando algo. Sim, uma conotação errada. E mal sabem estes... que quando você é muito próximo, é que nem a mãe que é professora, o pai que é professor, né? As pessoas acham que porque é filho de professor. Contrário, né? A exigência é dobrada ou triplicada. Você acha que você ganha. E verdadeiramente, até deixar claro e importante, se você sabe, mas eu quero que todos entendam que a minha cobrança para com você era isso, era 3 vezes maior. Você lembra dele? Duro, né? Sim. Já fui muito duro, né, com os meus alunos. E com você mais ainda. Né? Ou seja, tinha que saber mais, muito melhor. Naquela época tinha a cobrança para também não ter esse tipo de situação, mas as pessoas achavam que eu surgi do nada e que eu... Caiu do céu. Mas é porque tem gente que sai do nada. E nós sabemos também quem. Também tem. Né? Tem gente que... Mas não é do nada que acontece a verdade, né? Quem está de verdade
Quem está pelo coração e pelo suor dos anos, realmente esforço, não sai do nada. E você não veio do nada, teve muito treinamento para chegar nisso, mas as pessoas achavam, né? E porque eu era sua namorada na época, eu estava ganhando graduação. Entendi. E é um tema, É um tema. Que às vezes as pessoas se enganam porque não vê o esforço, porque o esforço... Hoje, a gente tem redes sociais, todo mundo mostra tudo, todo mundo mostra que o seu treinamento, só que em 1997, 98, não existia isso. Era na relação, no tatame, né? Ninguém tava vendo, só quem tava do seu lado é que sabia se você tava treinando ou não. E muita relação. Mas também deixar claro, isso é importante também, um ponto, que se sabia bem quem treinava e quem não treinava, isso é a grande verdade. Quem participava dos seminários, também é um outro tema também, né? Eu sou o primeiro praticante, ainda remanescente do ninjutsu no Brasil. Afinal, quem quiser saber dessa história, a gente tem o nosso primeiro episódio. Não sei, acho que é o segundo? Não, primeiro. O primeiro episódio, quem quiser, olha lá, escuta lá. Aí já vou abordar mais esse assunto, mas não por isso, assim, entender que nessa época, como não tinha rede social nada, se sabia quem treinava de verdade. Não vem cair do céu, eu treinava nada, treinava quem estava presente nas coisas, quem estava naquela época em seminários e tal, porque tudo no começo é muito difícil, o ninjutsu no Brasil, eu falo sobretudo no Brasil, foi muito difícil para desenvolver, não foi uma arte marcial assim, né, e nem tô falando do ninjutsu real, não vou entrar nos charlatões aí, não tô nem, e sabem quem são também. Né? Mas eu estou falando do que é real, do que é realmente ralado, esforçado, buscado, né? Que foi muito difícil para hoje estar no desenvolvimento que está hoje. E como não tinha rede social nem nada, se sabia apenas de quem, e era realmente quem treinava, quem realmente estava mais constantemente em vários seminários. Você é dessa época, de estar em seminários, né? De outros mestres que vinham para o Brasil. Participei muito do crescimento da Bujinkan no Brasil, né? Porque desde 97 eu participo, então é bastante tempo. Né? Vi toda a trajetória do crescimento da Bujinkan no Brasil até hoje. Né? E vi o meu crescimento e vi o seu crescimento. Conta tudo isso. Conta um pouco do crescimento do ninjutsu, da Bujinkan, conta um pouco do seu crescimento também, que a gente quer saber mais. Como que você sentiu, como você se viu numa evolução técnica e tudo, e filosófica, interna. E fala também um pouco o que você via do meu crescimento. Acho que as pessoas têm que escutar de você isso daí, você tem muito a oferecer. Quando nós somos mais jovens e tem um vigor físico, e às vezes a gente não tem tanta confiança ou autoconfiança, as técnicas costumam ser mais duras, verdade. Né? E o pensamento também é mais duro. Sim. Né? Leva tudo a ferro e fogo, ou às vezes só enxerga de uma maneira. Então, quando nós éramos mais jovens, a gente tinha um vigor maior, então existia um pouco mais de pegada na movimentação. Talvez, assim, vamos colocar um pouco isso, né? Por insegurança ou não conhecimento, e hoje ainda tem, os que não estão nesse processo, é natural que seja assim, um pouco de querer provar, entre aspas, né? Se funciona ou não, né? Isso. No teu conhecimento você não sabe, né? Será que isso aí funciona? Então, às vezes, vai com muito vigor, e a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que isso é errado, né? Compensar isso é errado. Que não precisa de força. Que não precisa de força. Então, talvez fosse assim, e até a maneira de conduzir as coisas, né? Certo. Você, naquela época, com um professor mais jovem também, é como se fosse um pai jovem. A diferença de um pai jovem e um pai velho. Sem experiência. O pai jovem... Agora eu sou pai velho. Agora é pai velho. Então agora tá tudo mais suave. Os meus alunos dando risada aqui. Eles estão felizes da vida, porque... Sim. Nossa. Tô com pai mais velho, não velho. Eu tô com um pai mais experiente. Isso, mas o pai novo pega no pé. Pega mais, assim, pesado, né? E com o tempo a gente vai vendo que são outras formas de conduzir. Não é tão necessário isso. Não é necessário. Claro que às vezes a gente, né? Mas não é sempre. Mas é só um. Antes era sempre, né? Precisava toda hora, né? Dar uns chutou. Agora é só um chutou, pronto. Não precisa mais. É um olhar, né? Isso. Então, nessa questão. E a evolução, se a gente pensar na parte bem física, a parte física, todo esse...
essa fluidez que hoje você tem, né? A movimentação era mais dura, a cabeça era mais dura, mas hoje tem uma fluidez maior, não só na movimentação, porque a partir do momento também do seu crescimento, todo mundo está crescendo junto, a evolução é de todos, né? Acaba sendo reflexo, né? Do nosso dojo todo, Exato. a partir do momento de 2003 que a gente decidiu que a gente ia conduzir um dojo, a responsabilidade triplicou. Porque vamos colocar um dojo sede, o Hattori Hanzo Dojo como sede, né? Não só como... Era condução mesmo, tem uma coisa mais própria, né? Vamos dizer assim, mais institucional. Sim, organizacional. organizada. Isso, Então a gente triplicou a nossa... Porque a gente tinha que ser um bom budoka, um bom professor e conduzir bem, administrar bem. E bons alunos, antes de mais nada. Para ser tudo isso, tem que ser bom, tem que ser antes de mais nada aluno, né? E continuamos. Isso. E a partir do momento que eu acho que foi também... Eu falando da sua trajetória, que eu também vi a evolução, foi o ponto também determinante, foi o seu encontro físico de conhecimento, né? De face-to-face com o Hatsumi Sensei. Exato. Né? Exatamente. A partir desse ponto... Aí mudou tudo também. Aí mudou muita coisa. Tudo, né? Claro. Porque até então a gente tava... Nossos treinamentos sempre foi aqui no Brasil. No máximo ia para alguns países aqui da América Latina. Exato. Um pouco na Europa. A Europa também, não. A Europa foi bastante também. Teve muito Europa. Teve um ponto teve também. Na Europa, assim, deixar claro, foi também um start absurdo. Eu acho que foi o primeiro grande start, né? Mas aí vou falar no futuro sobre a minha trajetória, coisas que... Mas assim, teve um grande start, foi um grande crescimento, mas é óbvio, né? Se todos os caminhos levam a Sensei Hatsumi, foi natural que só estando face to face, como você mesmo disse, diante de Hatsumi Sensei, é que realmente a coisa deu uma mudança mais abrupta ainda do que já se tinha fazendo essa trajetória toda, né? De América Latina para a Europa e de Europa, naturalmente, para o Japão, né? Beber da fonte, né? Isso faz uma diferença Que por muito falar grande. nisso... Que por falar nisso, eu vou aproveitar, porque é um momento feliz, é um momento bom, né? Para quem não sabe, estamos indo pro Japão. Já espantou. Mês de setembro. Esse mês que vem aqui agora, a gente já tá fazendo eu mais uma viagem, a Roberta revisitando um local maravilhoso, que é da onde vem a nossa arte marcial, né? Estamos indo para estudos, para treinamento, como alunos. Isso é muito importante. Como alunos. Porque, às vezes, quando você instrui, né, um instrutor, um instrutor, você tem essa missão de realmente de passar o conhecimento. Mas ser aluno é muito importante, é muito gostoso. Fundamental. É muito bom você ser aluno. Porque te renova. Então, a gente vai ter um período aí de um mês de renovação no Japão para a gente continuar o nosso caminho. Eu quis contar, acho que é um momento propício e ficar registrado aqui, né? É um podcast que vai ficar, sei lá, pra eternidade, não sei, mas... A gente pode vir depois e falar como que foi. Então, por isso que eu já estou falando agora, de repente é um bom tema para o nosso retorno aí e as novidades, né? E contar um pouquinho tudo o que passamos, enfim, o feeling, né? Qual feeling, como eu falei, eu ensino qual feeling, né? Esse é o tema das minhas conversas com os meus alunos, né? Com os meus deixes e tudo mais, os meus discípulos, e também, por que não, aqui no nosso podcast, né? Começar a tratar como coffee feeling, né? Então eu queria já estamos falando de Japão e de ser aluno, então contar essa novidade aí, que surgiu por um momento, né? Que a gente tá organizando para isso, claro. E também falar como é importante ser aluno, né? Como é importante essa trajetória, né? Mas voltando um pouquinho antes... continua contando desse ponto em diante aí. Aí eu vejo toda essa transformação da gente ter um entendimento através realmente assim... Que você só comentou que era... teve uma grande transformação também o face to face com Soke, né? Hatsumi Sensei. Porque é questão de fluidez, de entender que isso é muito profundo do que só técnica. Certo. E o que a gente também passa para os alunos que não é só isso, que é muito acima. E que bom que eles consigam
pegar esse ensinamento que nós aprendemos, a gente passa para os outros entender que isso não é apenas técnicas. Isso daí também é uma conversa muito... Tá uma conversa muito boa, né, gente? Tá fluindo bem, né? Porque assim... Você me fez rever como era difícil a minha época. Que também é um outro momento para ter a mesma conversa e falar um pouco mais da minha época. Eu quero saber de você, né? Eu não sou o cara hoje. Okay. Eu quero saber de você. Mas como foi difícil um processo de entendimento da profundidade que é o nosso Budô, que é o Ninjutsu de Hatsume Sensei, né? O Budô Taijutsu, enfim. Porque eram outros anos... Não tinha essa tecnologia que tem, mas não pela tecnologia. Não adianta a pessoa ter tudo, tá tudo ali. Não. Tem que ter tatame. Tem que ir no tatame. Né? Outra questão que durante esse período... Hoje, Hoje não, o YouTube já tá até velho, né? Mas tem muito vídeo de Soken em qualquer lugar que você for procurar lá Hatsume Sensei, você vai ver a movimentação de Hatsume Sensei. Não, é diferente de treinar. É outra coisa. Que pelo menos isso nós tivemos a oportunidade, né, de treinar diretamente com o Hatsume Sensei, apesar dele hoje não estar ensinando, dando aulas, né? Mas você aprender direto a fonte é diferente. Mas hoje qualquer pessoa pode começar ontem dentro de estudar Bujinkan, Ninjutsu, ela pode ir até o YouTube, procurar lá vídeos do Hatsume Sensei, e ela vai achar um monte de vídeos, um monte de professores, todo mundo. E naquela época a gente não tinha isso. Porque a gente não ia para o Japão, não tinha oportunidade, né, para ir para o Japão, e a gente tinha fitas cassete. Cassete? Sim. Não. VHS. Isso. VHS, fita de vídeo VHS. Isso. E a gente... Não sei como que você arrumava umas fitas de Hatsume Sensei fazendo coisas muito básicas, como rolamento, como Kamai, como Kihon Rapo, coisas assim que a gente ensina hoje mais rapidamente até para os alunos, né? Mas com detalhes. E a gente tinha acesso a... O quê? Sei lá, você tinha umas 3, 4 fitas de Hatsume Sensei e a gente olhava aquilo, nossa, ficava com o olhão vidrado, assim... E hoje um aluno começa hoje, não, ele vai ver lá Hatsume Sensei fazendo um monte de coisa, um monte de seminários, um monte de taikais que Soken fazia. Então essa também era uma dificuldade, porque a gente tinha que ir pelo caminho do treino mesmo, de treinar e não só olhar. Então você tá falando que hoje mudou? O que você tem a dizer sobre isso? Sim, hoje o acesso à informação está muito mais fácil, né? Em todos os aspectos, para qualquer tipo de atividade e qualquer informação. Não, mas assim, eu me refiro ao seguinte, você acha que isso mudou a ponto de que, em termos de nível, em termos de... Fala um pouco o que você pensa a respeito disso. Eu acho que para quem treina... Quem soa lá no Quem tatame, treina de verdade, pouco importa, né? Não importa, Eu acho que quem tem muita dúvida e tal... Na verdade, quem não sabe, busca isso. Exato. Quem não tem, né? Nessa época já existiam os caras que estudavam muito por fitas, né? Eles sabem quem são. Sempre estudaram por fitas. Tem alguns que é só isso. E que não estudava no tatame. Muita não fala muito. Fala demais e treina pouco, né? Muito então o nosso bem. lema no nosso dojo sempre é... Cala a boca e treina. Cala a boca e treina. Aliás, deixar claro que é uma das falas preferidas que eu acho, né? Meio que Nagato Sensei coloca muito isso, né? É isso, o Budô real é cala a boca e treina, né? Tudo o resto pode ser um anteparo, mas sem tatame, sem suor, movimento, não se conquista nada. Sem seminários, não se conquista nada, né? E isso só quem pratica de fato e coloca o corpo em movimento vai entender, né? Mas antigamente não tinha nada disso, né? Não, era... Repetição, a mesma coisa, você ia só isso, repetindo e vendo, olha, dessa maneira tá certo, dessa não, porque você estava colocando a prova. Só colocar uma coisa importante, já que estamos falando sobre isso, é que o vídeo não te fala se você tá fazendo certo ou errado. E tem gente que treina por vídeo. E acha que tá fazendo certo. Mas vai levar um amasso. Diz que treina avulso, treina avulso, leva massa. Não treino nenhum dojo, eu treino com as fitas. E deixar claro também, em outras artes marciais é a mesma coisa. Karatê, judô, jiu-jitsu, tudo. Quer dizer, a pessoa tem que entender
que as artes marciais só se aprende quem tá dentro do tatame, seja arte marcial que for. Eu fui professor de outras artes marciais também, né? Mas no passado, enfim, mas deixar claro que, e até em defesa das artes marciais como um todo, né? Não importa se é o ninjutsu, se é o karatê, se é o judô, não importa qual arte, ou artes de kendo, por exemplo, só se aprende com a mão na massa, treinando, no tatame, com um professor. E com um bom professor, não qualquer professor. Aí isso é importante também. Aproveitar que estamos aqui falando, assim, saber a referência desse professor, saber credencialmente quem é ele. Tem uma questão de confiança que só pega com o tempo também, mas assim, sabe, ter referências, buscar o melhor professor, isso é muito difícil. Eu sei que não é fácil, mas treine com um professor adequado, com alguém que realmente é verdadeiro, e cuidado, né? Muita gente se coloca como verdadeiro, mas não é. É uma busca também, né? Então, as pessoas que querem treinar artes marciais, aproveitando que já tá falando isso, assim, até para que busquem bons dojos, mas bons professores. Porque se você treina da forma correta, no tatame, e com um verdadeiro e bom professor, o resto é só o tempo, né? Vai ter o desenvolvimento, como foi o seu caso. Como foi o meu caso, né? Quer dizer, demoramos anos para chegarmos até onde estamos, né? Não é verdade? Ou foi rápido, assim? Foi instantâneo? Não, são muitos anos, Muitos anos treinando, né? Bastante Aliás, tempo. só já pergunto, quantos anos você treina ninjutsu? Faz as contas, vamos fazer as contas. Desde quando? Acho que uns 26 anos, 27, Olha. Desde 1997. Olha, bastante tempo. Muito tempo, né? Agora, outra coisa é a questão assim. Hoje em dia, a gente mantém o treinamento e hoje já se passaram muitos anos, né? Só que aí você só fazendo o link, você estava falando de uma evolução de fluidez, que antes não se tinha, que é o treinamento meu, nosso, ensinar. A gente tinha uma coisa mais pegada, porque da idade, do conhecimento da época, né? Do nível da época. E hoje temos um treinamento mais o quê? Então, quer dizer, você viu essa evolução de fluidez, de que mais? Assim, o que você sentiu diferente? Que também influenciou a você, porque tem que entender assim, é como um trem, né? Se o vagão da frente vai numa velocidade, todos os vagões de trás vai na mesma velocidade. É a lei da física, né? Fazendo essa analogia, conta um pouco mais dessa evolução que você sentiu no que você estava recebendo, através de mim, por exemplo, e também o que você sentiu a sua evolução técnica. Conta um pouco mais sobre isso. Bom, a evolução, tanto é que às vezes eu deixo para os alunos ficarem mais tranquilos, porque quem treina, uma hora fica bom. É verdade. Né? Só treinar de coração, né? Então uma hora vai ficar bom. Então é só continuar o Tá vendo como é treinamento. tatame? Olha como é tatame, né? Só que eu acho que com os anos de treinamento, com a maturidade que a idade também vai trazendo, a gente vai vendo quais são os benefícios, além de técnicos, além de físicos, que são os benefícios de desenvolvimento humano. Né? E aí entra muito da filosofia do ninjutsu, do do, a gente volta de novo no caminho. Isso é um ponto importante. Né? Estamos saindo da parte física, né? Indo para uma questão muito de prática intrínseca, interna, né? Você está falando sobre isso, né? Exato. Realmente do ser humano, tô falando de feeling, dos sentimentos, dos entendimentos, porque antes de tudo, a gente deve se conhecer. E através dessas práticas do ninjutsu, a gente atinge o autoconhecimento. Exato, bom. Né? Assim como uma frase que todos dizem, conhece primeiro a ti mesmo para poder conhecer o seu inimigo ou até seu amigo. Exato. Então é importante esse desenvolvimento interno. Né? E esse desenvolvimento interno é que, com a maturidade, você vai entendendo que isso às vezes é mais importante do que a parte física. Claro. A parte física é o que primeiro nos conduz ao treinamento do ninjutsu. Isso é óbvio, porque é através... É o start, é o primeiro, né? Mas você vai vendo que depois você vai tendo outros benefícios. E esses benefícios é que deixam você continuar, porque você vai descobrindo coisas sobre si, né? E sobre os outros. Sobre as outras pessoas, como o universo funciona. Então, isso é Shikin Haramitsu Daikomi. Conhecer todas as nuances do universo. Exato. Que não só o universo humano. Você começa a ser amante de mais artes, que é o que está acontecendo comigo na minha maturidade. Então a gente pode falar um pouco, assim, não sei especificar ou especificando, assim,
É no sentido de... E aí nosso exemplo, que é Sensei Hatsumi, né? Mas o agregado das outras artes marciais... Das outras artes marciais não, das outras artes que tá tendo um pouco em você, né? Assim, que ajuda no seu Budô. Conta um pouquinho. Nós temos o grupo especial Michinotora. Pô, isso é um fator... que é um grupo especial de apresentações. Isso. Geralmente apresentamos em festivais, né? E da colônia da cultura japonesa né? e tudo mais, né? Isso. Que conta, a gente geralmente quer contar o passado um pouco do ninjutsu. Tem ninjas, tem samurais, então é um teatro que a gente faz, né? Coreografado, dando um entendimento do que é qual foi o início, a origem do ninjutsu. Então, eu não tinha conhecimento nenhum da arte de atuação. Esse está sendo mais recente busca minha como artista marcial, em dar um entendimento do que é a arte da interpretação. Então, os últimos estudos meus estão sendo no... Foco na interpretação. Na interpretação. Porque nós temos o nosso grupo Michinotora. Exato. O que eu posso contribuir... Isso. Como a gente tem esse grupo que nos últimos anos foi feito um desenvolvimento, assim... crescemos muito nesse sentido, né? Tanto no nível de atuação, quanto no nível de... em tudo, né? Técnico, enfim. Houve exponencialmente um crescimento. Essa aqui é a verdade. Então, aí te levou naturalmente a se aprofundar também nisso, né? Para tentar trazer para esse grupo isso. uma melhor informação, ou a gente possa... Porque esse grupo realmente são os alunos, né? Dirigidos por nós, para a gente tentar fazer esse grupo ser realmente um grupo de apresentação. É o nosso cartão de visita. Isso. Então, tem que ser um grupo bem treinado e que exigem outras artes além da parte técnica. Exato, não é só uma coisa. Exato. Existem outras artes. A gente tem alunos que também são especialistas em outros tipos de artes, como música. Sim, temos muitos músicos e excelentes músicos aqui. Exato. Né? Então, cada um contribuindo para que aquilo seja uma arte completa. Né? Isso mesmo. E não saindo do foco do que é o ninjutsu. Não. Agregando, né? A gente tá agregando a música, a atuação, a cultura e, claro, a arte marcial, o Budô. Tudo num pacote só, né? Ok, então, estamos retomando aqui a nossa conversa com a Shihan Roberta. E, bom, falamos tantos assuntos aqui, relembramos muitas histórias, né? O legal do podcast é isso, a gente vai relembrar muitas histórias, contar muitas coisas, falar muito sobre Budô e a trajetória disso no Brasil, a nossa trajetória do Hattori Hanzo Dojo. Mas, recentemente agora estávamos falando a respeito do nosso grupo Michinotora, né? Mas eu queria retomar agora, indo para um caminho que vai ser uma conexão entre um passado recente da sua trajetória e o que vai acontecer agora, né? Que tá para acontecer agora. Que eu queria saber de você, queria que você contasse um pouquinho, né? Porque estamos indo pro Japão agora, né? Mas teve uma viagem anterior que você fez, que eu gostaria que você passasse o feeling, passasse as suas experiências. Quando você foi pro Japão, da sua última vez, né? Como é que foi tudo? Conta tudo sobre o Japão, a sua visão sobre os mestres no Japão, sobre o Hatsumi Sensei. Conta um pouco sobre o Japão na sua última viagem, né? A viagem que você fez. Acho que foi um grande clique, né? Acredito que foi um grande clique em termos de ser humano, pessoal, mas também dentro do Budô. Conta um pouco sobre a sua viagem ao Japão, fazendo um link, porque a gente vai fazer esse link agora com uma nova viagem, né? Então conta pra gente. Primeiro ponto, né? O Japão como nação, que é espetacular. Né? É um exemplo de cultura, realmente, de disciplina, de ordem. Então, esse é um primeiro ponto. Para um brasileiro que vai para o Japão, isso traz bem aos nossos olhos, né? Que é uma coisa bem diferente. E sobre os treinamentos, tive a oportunidade de treinar Hatsumi Sensei. E a primeira vez, é interessante essa historinha, que é a primeira vez que eu o vi, né, fisicamente, assim, como muitos imaginam ou sabem,
a viagem pro Japão é muito longa para nós aqui do Brasil. Ah, essa história é fantástica. Não, tem que contar do início, direitinho. Né? Porque, ó, assim, vamos só deixar. Essa parte eu tenho que pelo menos começar, né? Porque sabendo de tudo isso, e já saindo do Brasil, e desde o Brasil, fala assim: ó, Roberto, a gente vai chegar lá, e como de costume, quando eu chego, se tem aula no dia seguinte, eu treino treinava o Hatsumi Sensei, ou se é no mesmo dia, na hora, né? E por acaso o voo dava no mesmo dia, que acho que não me engano era uma terça-feira, e falou assim: não, a gente já que vai chegar na terça-feira, era a aula do Sensei, quando tava a aula lá na Budokan de Tóquio, né? Em Ayase, né? Na Faculdade de Artes Marciais, em Ayase. E aí eu falei: não, vamos chegar e vamos treinar. Só que, claro, né? Voo cansativo. E aí, pra deixar claro, eu falei: não, então, chegando lá, a gente tem treinamento à noite, vamos chegar à tarde, vamos pra treinar à noite. E aí, o que você... Vamos lá, seguindo. E você não, né? Não. Vai lá, vamos, mais de 30 horas fora de casa, 2 voos super cansativos. Chega em Tóquio, ainda não é em Tóquio que você... Né, que você vai chegar... Aliás, chegamos no Narita, né? Por Narita, aeroporto né? Narita, mais 1h30 pelo menos para chegar em Noda, que é a cidade de Hatsumi Sensei, é onde a gente ia. E eu falando, ao chegar, quero já treinar, vamos treinar, mesmo cansado, né? Lembra? Sim, 2 dias praticamente em órbita. E você? Não. Tô cansada. Quando eu cheguei lá, não pelo treinamento, pelo muito cansada, jet lag de muitas horas de voo. E tem o antes, né? Muita preparação antes, né? E tava muito cansada, com fome, porque nesses voos você não come direito, é sempre um lanchinho, uma coisinha. E querendo comer, então a primeira coisa que a gente chegou, muito cansado, vamos comer alguma coisa. Lembrando que como a gente tá vindo do Brasil, 2 voos, é extenuante, né? É muito cansativo o voo pro Japão, né? O lugar realmente... Do Brasil é o lugar mais longe, talvez, né? Até que chegamos e, vamos almoçar. Vamos comer, né? No local onde a gente fica, como a cidade é pequena, nosso meio de transporte é a bicicleta. Isso. Então, cada um pega a sua bicicleta. O restaurante que nós íamos é um pouquinho mais longe, né? Ia comer lá uma massa, que é um restaurantezinho de comida italiana no Japão. E aí fomos, cansado, bicicleta. Vamos comer? Vamos. Comemos e tal, não sei o quê. E quando a gente tava voltando... Quer dizer, comemos, fomos lá, cansado, comemos. Já pra eu tentar convencer, bom, agora já tá alimentada, vamos treinar à noite. E ela automaticamente, tô cansado, vamos ver, mas não, né, não sei o que, ficou meio na dúvida, né, enfim, ainda tava... Isso era meio da tarde, isso, né, mais ou menos. E aí voltando de bicicleta, um pouquinho mais à frente de você, e eu já você ainda, né, me acompanhando mais logo atrás, né? E tava já, bom, já comi, tô tranquila aqui. E você falou, não, tal hora, acho que era 7 horas, é a aula lá em Ayase, tem que pegar o trem mais 1 hora para voltar para Tóquio para poder ter essa aula lá na Budokan. Aí eu falei, acho que não, eu não aguento, tá 2 dias, tô cansada, não sei o quê. E quando a gente tá voltando com a bicicleta, em determinado momento a gente parou, acho que num farol, no semáforo, no farol, e aí ele falou assim... Só vi ele tava na minha frente falando, Sensei! E aí, quando eu olho pra frente... Eu parei, né? Aí eu gritei, dei um grito atrás, porque você tava muito longe. Sensei! Tá aí. Isso. Aí, quando eu olho, a Hatsumi Sensei tava atravessando a rua com um cachorro gigante, um cachorro alto pra caramba. Bonito, isso. Né? Passeando, né? Passeando com o cachorro assim, e rapidinho assim. Aí ele atravessou a rua e ele entrou, sabe quando tem aqueles toldos assim, nas lojas? Era uma loja, né? Era uma loja. Só que o toldo tava bem pra baixo, assim, bem né? baixo, por causa do sol. Aí eu só vi ele cruzando e entrando atrás desse toldo, ou seja, não conseguia ver ele. Eu só via 4 patas e 2 pés. E andando rapidinho, assim. Foi isso mesmo. As 4 patinhas. E você falou, cadê? Não, né? Você não tava vendo, mas eu já tinha... Isso. Então eu já tava com a cara, com a boca meio assim aberta, né? Assim, exato. Olhando e acompanhando com os olhos ele passar. Aí teve um momento que não tinha mais esse todo. Aí ele olhou e fez... Deu um alô. Fez assim, né? Fez mim, assim, né? E continuou. Ele falou assim, eu lembro bem, falou assim, nos vemos em Ayase.
Porque era a aula... Sim, era... que é o local onde... E eu também, naquela viagem, foi a primeira vez que eu tinha visto ele, porque na verdade a gente só foi comer e tá voltando a pegar as coisas. Mas aí ele falou, olá, tudo bom? Ah, sensei, né, lembra? Deu um oi pra ele e falou, nos vemos em Ayase. E aí todos os meus planos foram por água abaixo. Porque eu queria dar um cano nessa aula, mas não né? deu certo. Queria matar essa aula. Porque eu olhei pra você e falei assim, agora você vai ter que ir, né? Foi, porque ele me viu na cidade. Viu que que nós estávamos na cidade. Já era, né? E não aparecer na aula de sensei, Imagina, né? Ficaria é um muito pecado. mal. Muito. Então a gente chegou, tomou um banho, pegou o doguinho. Acordou e foi. Pegamos mais 1h e tanto até a Ayase, fomos na aula. E a aula foi o que? 1h30, 2? Não, 2 horas de classe. Tivemos essa aula, uma Budokan enorme, um já dojo chegou enorme. treinando, já viu o sensei em ação, viu a magnitude dele, né? E realmente foi ótimo, porque provavelmente eu ia me sentir muito mal por não ter ido na aula Olha como dele, valeu mais a porque pena era fazer. mais uma aula. Sim. Né? Aliás, é pra isso que estamos lá, né? Quando para treinar, né? Quando a gente quer ir pro Japão, a gente quer ir pra treinar. Claro que a gente vai passear, porque o Japão é um país incrível. Claro, né? sim, sem eu digo, dúvida. parece que a gente tá num filme. Mas não é esse o foco, pelo menos nosso foco. O nosso É foco é o importante treinamento. dizer que o nosso foco na Hattori Hanzo, o nosso foco como budokas, na existência dessa arte marcial é ir lá para o nosso aprimoramento técnico, né? Aprimoramento mental e espiritual também, né? Interno, intrínseco, né? Então, claro, treinar é o primeiro. Claro que existe ocasionalmente um passeio ou outro, mas não é esse o foco. O foco é o treinamento. E ali mostrou bem como era a verdade. Você chegou cansado de ter que treinar, né? E foi. Isso. Aí, depois eu tive treinamentos com outros professores, né? Que hoje são sokis também da Bujinkan. A experiência de outros professores no Rush, vamos deixar claro, sokis, vírgula, né? Isso é importante, isso é uma coisa que também podemos abrir como podcast, mas é um indicativo, né? Futuro soki, né? Nós no Ninjutsu deixamos claro, que é quem é aluno Hatsumi Sensei, quem está realmente treina essa arte marcial, e nessa instituição, que o único soki é Hatsumi Sensei, mesmo sendo esse indicativo, né? Ele só deu indicativo para outras pessoas que são Daishi Hanzo japoneses para ser futuros sokis, né? Mas enquanto está Hatsumi Sensei ali firme e forte, ele é o nosso soki. Inclusive para esses mestres não existe outro soki, né? Hatsumi Sensei é soki, né? Eles não se autoconsideram, até porque seria muito estranho, né? Se autoconsiderar-se soki. Intitular, tá? Mas é um indicativo, né? Eles são como um indicativo, mas todos nós, inclusive eles, e eu tenho certeza absoluta, por parte deles, que só existe um, que é o nosso Hatsumi Sensei, né? E, enfim, você treinou com todos eles, conta a experiência de Japão, de treino, de aulas, porque essa história que você contou é uma história fantástica de... Muitas pessoas conhecem o Sensei de várias formas. E você conheceu de uma forma inusitada que não foi dentro do tatame posteriormente. Mas você viu ele antes, uma situação até cômica. Essa é uma situação engraçada, cômica. Fora do tatame, numa vida cotidiana, ele estava passeando com o cachorro dele, ele estava, né? Eu também vi, assim, achei legal, porque ele deu um oi pra gente, ainda olhou pra mim e falou assim, te vejo na Ayase, te vejo na Budokan, né? Pra treinar, ele sabe, tem que treinar, eu já vim pra isso, né? Mas assim, isso foi uma primeira vista de uma pessoa que você tinha um conhecimento de quem era, mas fora de tatame, numa situação cotidiana, né? Depois, claro, que você viu ele na Budokan, em treinamentos e tal. Mas conta, assim, você teve treinamento com outros mestres, como foi a sua estada e experiências também nas aulas de Hatsumi Sensei durante essa estadia. Fala um pouquinho mais. Essa Budokan Ayase, para quem não sabe, é uma faculdade de artes marciais. Não tinha só ninjutsu, tinha diversas artes marciais, né, japonesas. É um lugar gigante, é uma faculdade de artes marciais. Incrível, né? Para ter um lugar específico para isso. Então, ali eu tive várias experiências e nesse dia, até eu lembro que a gente teve a aula e tal. E aí, no final dessa aula, só que ia chamando as duplas para mostrar o que aprendeu, né? Uma coisa típica, às vezes, na Bujinkan, em seminários, também numa aula em comum. Daí, nós estávamos treinando juntos. Isso. Naquele momento, foi a primeira aula, a gente treinou junto.
os dois, né? Depois ele pediu para demonstrar, então você fica tenso, porque a partir do momento, né, que você está ali como aluno, você está demonstrando aquilo que tem de mais profundo dentro de você. Certo. Né? Porque quando você está ensinando, você está com a mente do ensinamento, então você, olha, é direcionado. E quando você é aluno, você está fluindo, você está desfrutando de uma aula. Exato. Né? Até como instrutor, nesse sentido que você está falando, só complementando, você acaba, entre aspas, né? Claro que no nossa arte marcial é um pouco diferente, mas entre aspas, acaba sendo, por estar ensinando, mais didático, né? Isso. Mais quadrado, né? Digamos assim. Isso. E foi bem interessante. As outras aulas com os outros mestres, cada um com uma característica, então senti essas características diferentes, mas todas vindo de uma mesma linha, foi bem interessante. E em determinado momento, quando a gente estava quase para vir embora, porque nessa primeira viagem aí não foi tanto tempo que nós ficamos lá, né? Foi de 15 a 18 dias. Só contar, antes desse... Eu até sei onde você vai chegar, mas para seguir uma linha cronológica, mas eu quero esse final é fantástico, mas conta também o que teve durante duas coisas fantásticas. A época que você foi, que a gente foi mágica. Eu mesmo não, né? E casou com o que é uma mulher praticante de Budô, ou a figura da Kunoichi, né? Vamos colocar um pouquinho a figura da Kunoichi, que é a mulher ninja, enfim. Mas falando das mulheres, a época, o que o Japão celebra nessa época e tudo mais. E também o evento que foi único. Que Sensei permitiu e fez, né? A pedido de suas alunas lá e tal, que você participou, eu participei. Conta um pouco disso também, até chegar nesse final que é fantástico. Tudo. Nós fomos no período da primavera, que é em março, final de março, começo de abril, que é a época mais bonita do Japão e mais simbólica do Japão, certo. Que é a época das cerejeiras, das sakuras, né? Que são as flores muito típicas do Japão e que o povo japonês celebra a vinda da primavera, né? Através das sakuras, né? Através do floreio, né? Isso. Dessas flores. E foi realmente lindo. Então, eu às vezes falo para os alunos, porque nos animes, né? Nos desenhos japoneses, sempre tem uma imagenzinha assim, de uma pessoa e caindo as pétalas de sakura e um ventinho passando e os cabelos da pessoa esvoaçantes. E todo um sentimento, um feeling, de renovação. Mas assim, os próprios animes mostram isso, né? A importância que eles dão pra isso, culturalmente, tradicionalmente, e os sentimentos que isso gera nos japoneses, né? Isso, o inverno é muito rigoroso no Japão, né? Então, quando chega a primavera, todo mundo tá querendo sair pra fora porque tá mais calorzinho, e tem todo um clima mesmo no Japão. Tem até os hanamis, né? Que os amigos, as famílias se reúnem debaixo de uma sakura em flor. Você faz uma espécie de piquenique. Um piquenique, a gente viu muito lá nessa época, né? Grupos, né? Jovens. Aquelas árvores floridas lindas, e enquanto eles comendo e fazendo os piqueniques, aquelas sakuras caindo, né? As pétalas dentro do caso. Desenho, né? Parece um desenho. Porque mais linda. Porque é uma chuva de pétalas. Isso, olha que muito bonito. É bonito. Bate um ventinho assim nelas e aí elas caem aquelas pétalas. Então, realmente é uma chuva. É muito bonito. É uma época espetacular. Aí dá pra se entender porque os japoneses, um pouco, porque eles veneram esse momento. E também é um momento que eles vão estar entre amigos, entre familiares, ou pessoas queridas que eles gostam. Que é um momento mágico que eles desfrutam com as pessoas que estão ao redor, né? E esse foi a sua experiência num momento único, né? Tava cheio mesmo de sakuras, a gente viu muito hanami, né? E a gente parecia que estávamos num desenho, num anime, ou mesmo num filme japonês, né? Eu tenho uma imagem assim, que eu lembro que a gente estava indo para Tóquio, a gente estava dentro do trem, o trem passando e tinha um rio. A gente passava num rio. E esse rio, nas margens dele, tinha as árvores. E aí o rio tava cheio de pétalas, então era um rio lindo, rosa. Muito As árvores estavam super floridas e fazendo em paralelo um caminho rosa, né? Também nas copas, né? Coisa mais linda, realmente é uma coisa assim
notável. Que linda época que você foi, né? Que a gente foi, né? Foi uma época mágica mesmo, né? E aí, nesse momento, foi o Taikai de Kunoichis. Que vale lembrar que foi o único em 2013 que Hatsumi Sensei fez no Japão, né? Que deu autorização dedicada às mulheres. Claro que tinha homens, mulheres, tudo, mas foi um Taikai icônico nesse sentido de que era em homenagem às mulheres, justamente numa época das sakuras, né? A época das cerejeiras. Deixa claro, por que é tão mágico também as cerejeiras? Porque elas ficam o quê? No máximo uma semana ali. Elas caem em uma semana, acabou. 7 dias, dependendo do tipo de floreio e da época, tá? Às vezes 3 dias, mas uma semana é o que dura no máximo. Às vezes falam até 10 dias. Enfim, que dura esse espetáculo, né? Enfim, é pouco tempo, né? Por isso que você tem que aproveitar ao máximo esse momento. Isso mostra muito o sentido de Ichigo Ichie, né? Desfrutar o momento, o momento único, desfrutar o agora e tal. E por isso, e foi mágico por ser o momento das sakuras. E Hatsumi Sensei fez numa época magnífica para as kunoichi, justamente nas sakuras, né? Foi isso que ele fez nesse seminário, né? E ele deixou essas alunas mais graduadas darem os pontos de vista da kunoichi. Então não era que era um seminário dado por um homem para as mulheres. Isso, eu lembro. Foi Hatsumi Sensei deixou com que as mulheres apresentassem para as mulheres e homens que tinham também, né? Não era somente para mulheres, era dedicado às mulheres. Então as mulheres ensinavam e demonstravam seus pontos de vista. Até foi interessante, era uma foto, tinha Hatsumi Sensei e não sei quantas lá, muitas mulheres ao lado dele. Uma foto histórica, né? Histórica, foi bem interessante. Só tava ele e a mulherada toda. Só tinha mulher lá. Os homens, eu lembro que a gente ficava assim, atrás da câmera, num cantinho, olha só. Foi uma cena diferente, né? Aquela foto, né? Foi. Todas kunoichis e sensei. Foi o melhor, porque foi no tempo certo, naquele clima certo, sabe? Assim, bem marcante mesmo. Algo que eu aprendi no decorrer do caminho e dos anos é que tudo tem seu tempo. Todas as coisas ao seu tempo. E isso mostra que foi realmente nesse sentido perfeito, né? Foi a primeira vez que você teve experiência no Japão, com o Hatsumi Sensei, com os Shihans, com todo mundo, e justo num Taikai de Kunoichi, porque esse era o tema, Taikai Kunoichi, né? As cerejeiras, tudo que aconteceu foi um momento mágico, único, que mostra que realmente é verdade. Todas as coisas ao seu momento, ao seu tempo, né? Eis que no dia 2 de abril de 2013... vai contando. Hatsumi Sensei, ele contou uma história que eu já tinha ouvido da boca de outras pessoas. Certo. Que ele contou sobre o próprio saque teste com o mestre dele, Takamatsu Sensei. E nesse dia ele contou. A gente estava numa aula na Budokan. Com detalhes, né? E só lembrando, para quem não sabe, só que essa é uma data a qual comemorado. No Japão tem essa comemoração de falecimento, né? Comemorado, vislumbrado a data a qual Takamatsu Sensei faleceu, o grande mestre de Hatsumi Sensei, né? E ele estava lembrando muito do mestre dele, o coração dele estava totalmente conectado com Takamatsu Sensei, em lembranças, falando muitas coisas de Takamatsu, mas uma das coisas que, além de tudo que ele falou exatamente o que você está falando, sobre o saque dele, né? Conta isso. Bom, ele estava explicando que ele ia constantemente aos finais de semana para visitar e treinar com o mestre dele, que é uma outra cidade. Demorava não sei quantas horas 15 horas para ele chegar até a casa do mestre Takamatsu. E que um dia o mestre falou assim, olha, fica aqui, acho que uma sala, que eu vou trazer uma coisa para você, um presente para você. Isso. E que Hatsumi Sensei pensou, tá bom. Pensou assim, o que ele vai me dar de presente? Sei lá, uma caneta, né? E ficou. Aliás, qualquer coisa de um mestre é especial. Você ganha qualquer coisa, é especial de uma pessoa que, né? E ele queria esperar qual era esse presente, né? Ele falou, espera aí. E ele disse que ele esperou e que num determinado momento Takamatsu veio e desferiu pelas costas dele um golpe com espada.
Ele não sabia o que era, né? Segundo ele contava, que ele contou pra gente. Ele não sabia o que era, mas que ele foi pego de surpresa. Ele só sentiu e saiu. E ele desviou desse golpe de espada real, né? Que inclusive foi em 2 cortes, se eu não me engano, que ele falou, né? Foram em 2 cortes e que ele teve que desviar. E quando ele viu, era o quê? Uma katana? De verdade, verdadeira. E Legal. esse é o princípio do saque teste que depois Soka acabou colocando como a prova para quinto dan. Era uma prova, mas aquilo era um saque jutsu, né? Era uma coisa real, né? É uma situação real, com uma katana real, né? Isso, e ele contou essa que história. Presente, hein? Que como foi esse presente para treinar o saque dele, Isso. né? E nesse mesmo dia, depois de ele ter a aula, ele contou tudo isso Contando daí. com amor incrível, de você sentia amor, como ele falava, olhos, né? Os olhos dele Sempre brilhavam. Isso, Ele, ele, um sorriso porque no rosto. ele estava alegre e feliz, contando de contando Sensei. sobre Takaba de Sensei, né? Isso. sobre o mestre dele. Isso. Ao final dessa aula, a gente sempre vai cumprimentar, né? Depois que tem aula e tal. Já estávamos quase no final, uma semana depois talvez nós íamos embora, né? Mais ou menos. Isso era dia 2, acho que De nós fomos abril. dia 9 embora. Dia 9. Alguma coisa assim, isso. E aí a gente tava lá, foi cumprimentar pra tirar umas fotos, aquela coisa toda. Aí tinha um tradutor junto e perguntou pra mim qual era, acho que a minha graduação ou quantos anos de treinamento. Eu não lembro bem ao certo qual foi a pergunta, mas ou foi isso, ou foi quantos anos eu tinha de treinamento, ou qual era a minha graduação naquele momento. E aí ele... Foi quando, na verdade, ele perguntou aos dois, né? Foi uma mágica dupla, né? Foi. E aí, pra mim, ele fazia assim, Tenda, né? É 10º dan. Seria o 10º. Judan. E também foi nesse momento que eu fui graduada, né? 10º dan. E que você foi graduado Jugodan. No mesmo momento, nesse dia. Exatamente. E eu tô vendo aqui com o pessoal que a gente tá com algumas perguntas no Instagram, na verdade, muitas perguntas, a gente precisa responder algumas, pelo menos, né? Você precisa responder algumas. Eu queria saber de você. Então, tá chegando aqui, né? Manda alguma pergunta aí de alguém aí pra Roberta poder responder. Então vamos lá. Shihan Roberta, você é a mulher mais graduada da Bujinkan no Brasil. E sendo uma mulher no meio das artes marciais, quais foram as suas inseguranças? Então, basicamente é isso, né? Para chegar com a Roberta com relação às inseguranças de uma mulher durante o caminho, o percurso, né? Sendo que hoje você é a mais graduada, né? Mas do começo até hoje, por exemplo, quais foram as suas inseguranças nesse caminho do Budô, né? Enquanto aluna, eu não tive nenhum tipo de insegurança. Quando você está aprendendo, você está seguindo seu caminho. A insegurança veio quando eu comecei a ensinar, né? Que eu expliquei anteriormente, que em 2003 comecei a dar aulas numa academia, na Companhia d'Água, lá no bairro da Saúde. E ali eu tinha que pôr à prova se a minha técnica funcionava ou não. Porque a maior parte, sempre desde o início, foram alunos homens. Então, eu tive que realmente treinar a eficácia da forma técnica. Então, se eu tive momentos de insegurança, foi mais nesse momento e no início da minha prática como professora, como instrutora. Certo. Que eu tinha que pôr à prova a minha forma técnica. E aí eu vou aproveitar e falar e fazer um plus aí, uma pergunta pessoal também, que eu sei o que é, mas queria que você falasse para todo mundo que está nos escutando. Você teve alguma intercorrência, já falando em segurança, uma coisa, segurança teve que treinar bem para mostrar as técnicas, ensinar corretamente, e essa insegurança vai embora naturalmente, foi o que aconteceu. Mas você teve nesse tempo que você ensinou, desde que você começou a ensinar até o momento, alguma intercorrência em tatame, no sentido, não vou falar da sua insegurança, no sentido de resistência, pessoas, alunos, se você teve, você poderia contar para nós aqui alguma história dessa? Já tive algumas, quando o aluno não, ele quer provar, né? Não, aí já não estou falando mais de eu mesma provar a minha técnica, mas sim do aluno querer me provar, sim. Isso, às vezes, quando o aluno chega no dojo e ele, às vezes, tem algum preconceito contra a mulher, ou até mesmo
porque já é dentro da cultura que a mulher é mais fraca, né? Dentro da nossa cultura, dessa questão da mulher ser mais fraca, às vezes já teve algumas. Mas a solução, além da forma técnica eficácia, que aí você tem que fazer com um pouco mais de veracidade, porque quando a gente está ensinando, eu não tenho intenção nenhuma de machucar um aluno. Claro, nunca temos. Na verdade, nunca. Então, Essa é a tenho que intenção, preservar é esse ensinar, aluno. né? Em preservar e ensinar, claro. Mas acontece de algum aluno ter que... E você tem que ser mais incisiva. Claro. E o ser incisiva não é só na forma técnica. Às vezes é no olhar e na postura. Claro. Que isso que determina a mulher. Ela ter a postura e esse comportamento de poder mostrar quem ela é. Então, às vezes acontece com alguns alunos que vêm visitar o dojo, mas não é tão constante. Alunos não também, visitantes, né? Visitantes. Porque aluno mesmo não. Ou aluno iniciante, isso, às vezes acontece, mas, como eu disse, é uma questão de postura e de kamae. Interessante. Tá bom, então, tem mais algumas perguntas? Pode mandar pra gente. Você já se machucou durante o treinamento? É mais ou menos, é uma intercorrência, mas uma intercorrência em você mesmo. Você já se machucou em algum treinamento, alguma coisa? Um momento, nessa trajetória, eu tive que... eu tava treinando, eu e mais uma pessoa, e existia uma outra dupla treinando próximo. E aí, não sei o que aconteceu, um rolou por cima do outro e eu quebrei o dedinho do pé. Acho que eu lembro disso daí. A gente tava na Liberdade nessa época. Okay, E era bom porque o hospital era logo na frente, que era o Hospital Bandeirantes, né? Que hoje tem um outro nome, que é lá na Galvão Bueno. E aí eu falei, espera um pouquinho, que eu vou até ali que tá doendo um pouquinho esse dedinho, que era o dedinho do meu pé esquerdo. Aí foi lá, tem uma microfratura, tal, não sei o quê. Mas foi... Fiquei um tempinho, ficou dolorido um pouquinho, mas não tinha nem o que fazer, era só manter. Foi a única intercorrência em você mesmo, né? Isso, que foi assim, acho que rolamos 2 juntos e bateu no meu dedinho do pé. Não sei se você lembra, a gente fazia muito essa brincadeira, que a gente tinha uma parceria com o hospital, né? Lembra? A gente brincava, porque naquela época, né? Pra quem não sabe, nosso dojo se iniciou na Liberdade, né? Na Rua Bueno, e da frente era o Hospital Bandeirantes, hoje é outro nome, como é que chama? Não sei o que, Norte lá. Lefort, isso. Lefort, hoje é outro nome, né? E aí tinha uma brincadeira que a gente fazia, né? Que é assim, a gente tem uma parceria, né? Nós com o hospital. Já era aqui, jogava pra lá e pronto. Mas você foi na frente e resolveu, tá tranquilo, foi né? Foi uma pequena fratura. Que joia. Me mandam mais perguntas, aí tá chegando as perguntas no Instagram. Você começou aos 21 anos, então você sente alguma diferença em relação à sua condição física do início e de agora? Bom, boa pergunta. Então, só revisando, condição física de quando você iniciou até agora, né? De quando você iniciou suas práticas e treinamentos até de hoje. O que mudou fisicamente dentro do treinamento? Enfim, conta um pouco a respeito disso. Durante todo esse tempo, eu posso dizer que no último ano eu senti uma diferença. Nessa semana que entra, eu vou completar 48 anos de idade. Então, agora eu posso dizer que eu senti alguma coisa. Mas na questão de alongamento, tô sentindo que eu tô perdendo alongamento, que eu tô perdendo um pouco neste quesito. Mas nos outros, um pouquinho de fôlego, talvez, mas não sinto tanta diferença. É pouca. Eu diria que a diferença tá começando agora. Eu acho que a partir de agora, talvez eu sinta mais pra frente. É isso que eu percebo. Se a gente pegar um pouco os exemplos dos mestres no Japão e no mundo inteiro, né? Pessoas mais velhas e tal, que treinam nossa arte marcial e outras também, mas estamos falando de ninjutsu aqui, de Bujinkan, mas falando sobre essa questão que você está sentindo um pouco, essa micro diferença, mas que será, é uma pergunta minha, será que isso não é um estímulo para se treinar mais e tentar diminuir essa diferença? Você acha que isso acaba sendo um estímulo para treinar mais ou ao contrário? Não diria que é para treinar mais, mas treinar com maior qualidade. Né? Quando a gente vai amadurecendo, vai passando-se os anos, a gente vai pensando mais na qualidade. Né? O que antes a gente treinava, que a gente falou anteriormente, que a gente treinava horas, né? Durante uma tarde inteira, hoje eu penso mais na qualidade desse treinamento. Mas então, uma coisa para deixar claro, qualidade versus esse tempo, mas não romper o seu ciclo de treinamentos, né?
Por exemplo, se você treina com muita qualidade, mas menos tempo, mas começa a faltar, será que isso é salutar para a saúde? Eu estou falando de saúde, não só de marcialidade. Ou você acha que não é salutar? É a constância, Constância. Né? A constância. Isso. Não horas de treino a fio sem parar, mas sim treinar todos os dias um pouco. Isso, constante. Né? Isso, não ter faltas, não ter... Estou falando para quem treina, os alunos, tem muitos alunos que também nos veem e estão escutando, pessoas que treinam outras coisas, enfim. Não alunos também do Ninjutsu, Bujinkan, mas assim, ser constante é importante, né? Não é uma questão de tempo de treino somente, de horas, mas sim procurar não faltar, né? É importante. Acho que todos os dias, como eu disse, faz parte da tua vida. Então ele anda conforme suas atividades rotineiras, o treinamento vai seguindo o mesmo caminho. Então, seguindo essa ideia, se você for constante, provavelmente você pouco sentirá diferença, pensando nos mestres no Japão, enfim, em outros lugares do mundo, que treinam são muito mais velhos que nós e que tem um nível de treinamento fantástico, porque segue essa constância, não é isso? Exato, como o Soke disse, né? Até os 40 anos a gente tem um vigor muito Isso. grande, então a gente tem que treinar com bastante Físico. vigor. A partir de uma certa idade a gente começa num descenso, mas isso não impede o seu treinamento. Então, o que eu posso dizer é que realmente é pouco. Perdi um pouco de alongamento, mas isso também a gente pode ir correndo atrás e para poder manter essa qualidade. Legal. Mais perguntas? Vixe, tem muitas. Vou selecionar Muitas? só uma pra gente fechar. Vamos lá. O quanto o Ninjutsu transformou você? Uma pergunta direta pra gente fechar. Tem muitas perguntas, mas a gente responde... Vamos responder nos outros podcasts, né? Mas vamos fazer o seguinte. Responde essa pergunta pra gente. Bom, o que o Ninjutsu transformou, eu como pessoa ou a minha vida, é muito mais do que a parte física. Porque a parte física, se eu não tivesse o Ninjutsu, eu provavelmente ia continuar com algum tipo de atividade física. A dança, como eu sempre já voltei e continuei, ou algum tipo de esporte, porque isso faz parte da minha vida desde a mais tenra idade. Então, provavelmente eu ia ter alguma atividade física até hoje. Mas eu acho que a transformação é mais interna. Essa transformação realmente de quem sou eu como uma pessoa que vai levando a vida. Como ser humano, né? Como ser humano, de ter a paciência. Eu sou uma pessoa um pouco agitada, né? Então, eu sou muito imediatista, tenho essa característica de querer tudo para ontem, ser muito ansiosa. Então, a gente tenta, com os ensinamentos do Ninjutsu, acalmar o coração. A mente também, né? A mente é muito agitada. Ter um autocontrole. Então, autocontrole é um dos temas, o autoconhecimento e deixar essa vida mais equilibrada, né? Cada vez que eu repito para os alunos determinados pontos filosóficos, dentre eles, por exemplo, a perseverança e a constância, eu repito para mim. Claro. Cada vez que eu ensino eles, eu vou repetindo. O treinamento é nosso mesmo, é seu mesmo também, né? Exato. Cada vez que você repete, olha, sejam perseverantes, olha, façam dessa maneira, eu vou repetindo para mim. E aí eu também vou tentando manter esse equilíbrio de uma vida equilibrada, tanto na parte física, que é a saúde, que é o que a gente pode ver, da parte mental e também da parte interna ou espiritual, como cada um pode dizer. Excelente. Foi excelente a nossa conversa de hoje, o nosso podcast, né? A gente está retomando, assim, esse podcast está poderoso, está até com mais tempo do que os anteriores, porque a gente está retomando, agora vamos fazer com mais frequência isso, né? E também de estar do outro lado da linha, podendo intermediar a conversa, né? Sempre a Roberta comigo, mas eu acho que a gente achou muito importante que a Shihan Roberta falasse da trajetória dela, como pessoa, como budoka, tudo. Eu acho que foi muito... A gente reviveu também, interessante, né? Fizemos um revival histórico, né? Dessa trajetória toda. Então, assim, queria agradecer a Shihan Roberta aqui, que está colocando a sua história, os seus conhecimentos, né, os seus ensinamentos e tirando dúvidas das pessoas, né? Quem tiver perguntas também para ela, em outros podcasts a gente pode também tá falando, né? Não precisa ser necessariamente só nesse. Qualquer outro tema que a gente de repente pode colocar as outras as perguntas e respostas, tá?
Mas é isso. Eu queria principalmente convidar todo mundo que quer treinar ninjutsu, né? Conosco, lá no Hattori Hanzo Dojo, né? As mulheres, talvez seja um outro ponto também. As mulheres precisam aprender que arte marcial é para todos, né? Poder visitar a gente lá no Hattori Hanzo Dojo, poder conhecer um pouco, conhecer a Roberta, a Shihan Roberta lá diretamente. E queria, para fechar, antes de a gente encerrar tudo, alguma consideração final, alguma coisinha que você gostaria de falar para todo mundo, os alunos ou que não são alunos, enfim. Só para a gente fechar, alguma consideração do nosso podcast de hoje. O que eu queria falar é sobre que arte marcial, como o nome já diz, as pessoas confundem muito, e depois vai ser até um outro tema que a gente vai poder conversar. O objetivo dela não é necessariamente a defesa pessoal, mas e sim uma mudança de comportamento. Comportamento daquela pessoa, né? Então, que as mulheres têm que entender que para se defender de situações ruins, elas têm que ter outro tipo de comportamento. Então, que isso é importante, mudar comportamentos. E é isso que o ninjutsu faz com a gente. Então, a gente mudança de comportamento e de postura. E já com esse tipo de procedimentos, né, ou mudanças, você consegue ter mudanças na sua vida. A gente não consegue fazer nenhum tipo de mudança se não mudar comportamento. Então, acho que mais importante, já que a gente está nessa questão assim de mulher, é mudança de comportamento. Fantástico. Então, todos aqueles que querem então aprender, conhecer a Shihan Roberta, aprender com ela ou com algum dos nossos instrutores, é só ir até o nosso dojo. O nosso site é www.bujinkan.com.br e o nosso Instagram, que é @ninjutsubrasil. Tem algumas coisinhas interessantes lá também. E agradecer a nossa equipe técnica que está aqui. Fantástica. Que pôde proporcionar, né? A gente está aqui na frente das câmeras, mas nós temos a nossa equipe. O Soundscape, que é esse estúdio, as pessoas que queiram conhecer e fazer seus podcasts, fomos muito bem tratados aqui. É aqui o lugar, hein? Muito bom. Para quem quiser conhecer, fica aqui na cidade de Guarulhos. E aproveitem, porque é um local excelente. Você que está querendo fazer seu podcast, pode vir aqui que você vai gostar. Excelente. Então, aguardo todos vocês no nosso próximo podcast. Né? As pessoas que vão só escutar, aqueles que vão ver agora no YouTube, que a gente vai postar, vai colocar. Esse podcast é o primeiro, já vamos colocá-lo no YouTube, tá bom? Agradecer todos os que estão nos assistindo e escutando, tá? Espero vê-los no tatame, né? O lugar de se treinar artes marciais, treinar Bujinkan Ninjutsu ou Budo Taijutsu é no tatame, né? Procurar ter um pouco mais de contato, né? O ser humano está faltando esse contato físico. A tecnologia é fantástica, é importante para os tempos atuais. A pandemia também nos mostrou que a gente não consegue ficar sem longe dela, é necessário, mas o Budô é importante que todos entendam que tem que ser treinado no tatame, que tem que ser, é uma arte de coração a coração, e que eu tô esperando todos lá que queiram conhecer uma arte marcial autêntica, real, né, e tradicional. Então espero vê-los todos no próximo podcast. Roberta, você na próxima vai voltar a ser a intermediadora, né? Mas vão ter muitas novidades aí, tá bom? Um abraço a todos.